João, capítulo 3, versículo 16, e logo em seguida vamos para a primeira carta de João, no capítulo 2, tá bom? Primeiro nós vamos ler o Evangelho em miniatura, capítulo 3 de João, versículo 16. E logo em seguida, primeira carta de João, capítulo de número 2. Prontinho? Glória a Deus, nós já estamos no mês das férias, hein? Temos algumas famílias viajando, nosso presbítero Eduardo, mas a irmã Thalita, a Lorena, o Carlos Eduardo e a Maria Eduardo estão de viagem. Nosso querido irmão evangelista Cleomar Poyer, mais a missionária Sônia, também estão de viagem, co-pastores. Elder, evangelista, mais a família estão de viagem. Daniel Oliveira também estão de viagem. O Elder, falei. Mas Jaqueline Dornelles e a Maria Eduarda, viagem. A Laísa e a Letícia, de viagem. Tem muita gente viajando, irmãos. A Renata Nunes e as crianças também estão de viagem. São estes. Ana Lídia Mangiovani, de viagem. Muito bem. Muita gente. Que Deus abençoe todos que estão de viagem. Quando você for viajar, avisa o pastor para ele não ficar preocupado pensando que você, né? Tem uns irmãos que a gente fica até com medo de apresentar quando eles somem. Você não sabe porque eles não avisou. Aí você fala, estou pensando que eu não sou dessa igreja mais? Eu falei, não, você é. Por isso que está sendo recebido. Aí. Mas tem gente que é complicado. Cabeça de gente a gente não entende. Não entende, irmão. Tem um irmão que a gente fala assim, meu irmão, eu te amo em Cristo e tal. Aí pastor, é tudo que eu queria ouvir, dar um abraço. Aí o outro fala assim, por que o senhor está falando isso? Porque eu sou um infeliz, eu não sei o que eu estou falando. Tem umas pessoas que você não sabe o que falar. Não é? Diga assim, deixa o pastor ser pastor. Você vai procurar um pastor para pedir um conselho, certo? Uma Cíntia. Aí você chega no pastor e fala assim, pastor, pode ser o que for. O pastor vai falar, como é que está a sua vida de oração? Como é que você está com Deus? Não é? Ou não? Aí a pessoa fala, sabia que você ia perguntar? Diga, deixa o pastor ser pastor. O pastor cuida da vida espiritual. O pastor sabe exatamente isso, que se sua vida espiritual não estiver bem, você não está bem. E se ela estiver bem, você pode estar passando a luta que for, que você está bem. E pronto, resumiu tudo. Tá bom? Quem quer vencer? O que faz? Diga, levanta a vida espiritual. E pronto. É bom demais lidar com quem está com a vida espiritual em pé, irmão. Bom demais. Qualquer coisa que você fala, a pessoa quebranta. Pastor, eu senti que Deus ia falar comigo mesmo. Não é assim? É bom demais. Pastor, me perdoa, pastor. Não sei o que. Toda hora é aquela coisa tranquila. Aí o que está com a carne em dia. Aí fala assim, por que o senhor está me acusando? O senhor acha que eu vou sair dessa igreja? Vai para outra. Mas olha, naquela outra lá, a Bíblia é a mesma, viu? Esquece não. Já estou dando uma palavra pastoral aqui. Receba a palavra em nome de Jesus. João 3,16. Vamos lá, eu vou contar até 3 e você vai ler esse evangelho em miniatura. Tá bom? 1, 2, 3.
Agora, primeira carta do mesmo autor, e é o mesmo, porque o autor da Bíblia é Deus, mas ele usou a mesma pessoa. 1 de João 2,15 a 17, é um mandamento: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Senhor, abrimos a palavra, lemos esta viva palavra, e sabemos que palavras vivas o Senhor tem para nós nesta mensagem, e nós te pedimos: seja o Senhor, fale o Senhor, faça o Senhor, seja o Senhor em tudo, nesta noite e sempre. Nada mais, nada menos que o centro da tua vontade, recheada de misericórdia, em nome de Jesus. Amém? Tome assento. Nesta noite, o Senhor nos dando palavras, falaremos sobre o tema: o amor eterno. O amor eterno. Nesta manhã, quando eu falei alguma coisa sobre o amor, Deus me inspirou que nesta noite vai falar alguma coisa a respeito disso. Eu senti que Deus estava nos dando uma direção, e é muito importante falar neste tempo sobre amor. Eu me lembro que, quando estávamos há 2 templos atrás, lá na fábrica de biscoitos Kátia, onde foi o 2º templo, o 3º aqui de frente, esse aqui já é o 4º lugar, e eu lembro que lá naquele templo, Deus falou a primeira vez, que o amor dividiria a igreja, o amor dividiria a igreja que estava para vir. Nós estamos hoje nessa igreja. Em nome do amor, estamos fazendo coisas que Deus não agrada. Em nome do amor, estamos fazendo coisas que Deus não aprova. Em nome do amor, estamos fazendo coisas que está fora da vontade de Deus, revelado na Bíblia. É claro que temos que ter amor. Tudo que um ser humano natural, normal, lúcido, quer é amar e ser amado. Tudo que um ser humano quer é amar e ser amado. E isso a ausência disso é a causa de muitos males da alma, porque a pessoa vai guardando traumas de rejeições, de desprezo, de menosprezo, vem solidões, vem depressões, vem um punhado de coisa. Então o amor tanto mata quanto dá vida. O amor tanto desencaminha como encaminha. O amor tanto cura quanto fere. O amor é algo complicado para aqueles que, infelizmente, são cheios de egoísmo. São egocêntricos, eu no centro de tudo. Enquanto você estiver no centro, Deus não estará na sua vida. É por isso que a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes.
Nós temos que voltar nossas vidas para entender que amor é esse. Porque o mundo, que Deus falou para a gente não amar o mundo, nem as coisas do mundo, o mundo lá fora, ele está pregando um amor que a Bíblia não prega. A Bíblia diz, nós lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Olha o amor de Deus por nós, um amor que sacrifica. O maior sacrifício de Deus foi dar o seu Filho para morrer no lugar de quem não valia nada. E sem Jesus não valemos nada. E Deus amou de tal maneira que deu o santo pelo profano, o puro pelos impuros, o justo pelos injustos, o limpo pelos sujos. Por isso que a maior desgraça do homem é negar o Salvador Jesus Cristo. Então Deus amou dessa forma. E aí o mesmo autor lá na frente vai fazer mais uma carta, porque ele escreve 5 na Bíblia Sagrada, um evangelho, 3 cartas e o Apocalipse. E ele vai escrever essa carta, querendo defender os salvos das heresias da sua época, daqueles que ele chamou de anticristos da sua época, que eram anticristos, eram contra Cristo, que tinham doutrinas, que misturou, que prejudicou o entendimento do povo de Deus naquela época. Ele vai falar de pessoas que estavam no meio deles, mas que deixou eles porque não eram deles, mas estavam lá. E ele vai defender a verdadeira fé, a verdadeira doutrina, e vai revelar que nós temos a presença de Deus em nós, a unção do Santo que está em nós. E ele vai falar algumas coisas maravilhosas, e uma destas coisas ele vai revelar sobre o amor. E olha que João é conhecido como discípulo, João da Bíblia. Nós estamos lutando. Discípulo do amor. Então ele tem bagagem para falar sobre amor. Ele aprendeu isso com Jesus. Lá quando ele andava com Jesus, diante da aldeia dos samaritanos, ele quis que Jesus autorizasse ele para orar, para Deus mandar fogo do céu e queimar tudo quanto é samaritano. E Jesus deu uma das maiores lições para o discípulo, que seria agora, daqui a pouco, tornado o discípulo do amor. Ele disse: João, eu não vim destruir as almas, eu vim salvar as almas. E João está aprendendo, mas aquele já é o discípulo do amor. E aí ele vai trazer algo para nós espetacular sobre a questão do amor. Primeiro ele traz um mandamento: não ameis o mundo. Não amem o mundo. E que mundo é esse? É o cosmos, do grego, K-O-S-M-O-S, cosmos, que quer dizer o sistema do mundo, a forma de conduta deste mundo, a maneira que este mundo faz, as escolhas que este mundo tem. Por que é, pastor, que Deus fala para a gente não amar se tem coisas boas? Porque Ele sabe o final delas. Porque o amor dele não é para este tempo, o amor dele é amor eterno. O amor de Deus, e eu quero que você tenha seus olhos do entendimento abertos, os meus também, em nome de Jesus. O amor de Deus não é um amor para essa vida. Ele é um amor para aquela vida. E ele traz a nós, Jesus, que é o amor de Deus no meio de nós, ele traz a nós cada coisa, cada pérola, que às vezes a gente tem como peso, mas é uma libertação. Uma das coisas ele diz assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Esse é o pensamento de Deus. Como assim, pastor? Ele está preocupado com a sua alma e que você não perca ela.
Ele amou a sua alma, Ele amou o seu ser, Ele amou a sua essência, Ele amou a sua pessoa. Lacacho, Camai. Ele não amou o nosso corpo para você ter um entendimento, não pense que é heresia não, só para você ter um entendimento. Ele não amou o nosso corpo, ele é voltado para o pecado, por isso o corpo, carne ou sangue, não herda o céu. Por isso que você tem que vencer esse corpo que não vale nada, que só quer achar ruim, que só quer brigar, só quer fechar a cara, só quer achar esse bicho aí não presta. Olha o que Paulo fala, e Paulo tem entendimento para falar alguma coisa? Olha o que Paulo fala, no capítulo 7 de Romanos: quando fugirei do corpo dessa morte? Maldito o homem que sou, miserável o homem que sou. Ele está falando da carne, que ele chama no grego de sarx. Ele está falando desses desejos. Deus não amou essa carne, Ele deu essa carne para a gente passar nos testes, para morar no céu. Quando nós, se estivermos vivos, quando Jesus voltar, nós seremos primeiro transformados do corruptível no incorruptível. 1 aos Coríntios 15, 57 por ali. Nós seremos transformados, porque essa carne não herda, quem herda é a essência, e a essência é a alma. É na alma que está a consciência, a subconsciência, é na alma que está o amar, o odiar, o respeitar, o desrespeitar. A essência está aqui, e o Senhor Jesus veio para lavar e transformar a nossa essência. Se eu amar o mundo e as coisas que há no mundo, eu vou agradar o que não herda céu. Porque essa carne quer as coisas daqui. Essa carne não sonha com o céu. Por isso há em Gálatas 5, 16 e 17 uma guerra em nós. Diz que o Espírito, versículo 17, combate contra a carne e a carne contra o Espírito, para que eu não faça a minha vontade. Nenhum desses faça a vontade. É uma guerra. Por isso a pessoa diz assim: olha, eu vou sair com aquela mulher lá porque não sei o quê. E a alma fala assim: vai não, você vai perder Jesus. Aí começa a guerra. Não, mas você tem que ir, você é jovem. Não, mas você não pode aceitar o que fulano falou. Mostra que você é bonito, mostra que você é bonita, mostra que você também pode. Ah, você foi traída? Trai também. Vai lá e mostra que você é. Aí fica aquele combate. Mas o Espírito fala: não vai. Não vai. Você vai perder o mais essencial. O essencial não é mostrar quem você é. O essencial é ter a presença de Deus. O essencial é ter salvação eterna. O essencial é ser cheio da presença do Espírito Santo. Rucamai. É a guerra. E quem vai vencer? O versículo 16 diz assim, de Gálatas 5: se você andar no Espírito, você não satisfará os desejos da sua carne. E o contrário é verdadeiro também. Se você andar na carne, você não agradará o Espírito. Então, eu tenho que escolher andar no Espírito para que o Espírito vença. Alguém está entendendo esta palavra? Por isso que a Bíblia, no primeiro momento, parece estar contra nós.
Mas quando você começa a desfrutar de uma vida espiritual, você descobre o quanto a Bíblia está em nosso favor. Aleluia. Nunca vou cansar de dizer. É por isso que está aqui um ex-cachaceiro, um ex-drogado, um ex-prostituto, porque foi lavado no sangue do Cordeiro de Deus, foi limpo pela palavra, experimentou a presença do Espírito Santo e agora sabe o quanto é maravilhoso ser de Deus. Mas ele tem um mandamento para nós, para que tenhamos este amor eterno. Nós não podemos amar o sistema do mundo. E aí ele diz assim: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Outra versão, as coisas que no mundo há. Então eu não devo amar o sistema e nem devo me apegar às coisas que me roubam de Deus. Quem quer chegar no céu? Quem quer esse amor eterno, que nunca morre? E aí, para que eu não ame o mundo, nem as coisas que no mundo há, eu tenho que fazer uma coisa que esse amor me pediu. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Não tem jeito, irmão. Não tem jeito. Ou você agrada a você, ou você agrada a Deus. Ou você vive para os seus caprichos e escolhas. E nesta manhã tivemos uma escola bíblica do céu. Eu não sei como é que crente não vem para a escola bíblica. Não é porque, não sei, né? Depois vocês me ajudam a entender. Porque não dá para entender. Uma lição maravilhosa. O evangelista Favaron ministrou aqui para nós. Foi do céu. Se eu quero esse amor eterno, eu tenho que tomar uma decisão. A principal delas é negar a mim mesmo. Por quê? Porque você é o atrapalhão da história. Você é atrapalhão da história. Sou eu que muitas vezes atrapalho Deus de me amar com amor eterno. Quando Deus quer abençoar alguém, Ele escolhe essa pessoa. Por exemplo, fica sobre os pés aí, Jeanzinho. Olha tanto que ele está bonito, olha. Fala glória a Deus. Falou mais fino. Quando ele fala mais baixo, fica mais grosso, né? Deus amou o Jean. Deus ama o Jean? Igual ama você, igual ama a mim. Ele amou o Jean. O que esse amor de Deus quer para o Jean? Ele quer que o Jean, naquele dia, esteja com ele no céu. Sim ou não? O amor de Deus é perfeito, é completo, é inteiro, é maravilhoso. É um amor que Ele não abre mão de nós. Tanto é que Ele dá Jesus no nosso lugar. Meu Deus do céu. Então Ele olha para o Jean pensando em quê? Na salvação dele, na eternidade dele, na glória do porvir. Então Ele olha para a alma do Jean, conhece os sentimentos, conhece os desejos e os pensamentos e começa a trabalhar com ele, não para ele ser o rei da cocada preta aqui, mas para ele ser alguém que lá estará com ele no céu. Por isso que tem muita gente que não entende o agir de Deus, porque ele olha para essa vida e pergunta por que Deus não fez, mas o espiritual, ele olha no porvir e entende por que Deus está fazendo. É assim que Paulo foi amado por Jesus. Paulo, ele, a despeito de toda a dor e sofrimento e perseguições e coisas que ele passou na vida, que é uma relação de tantas coisas, Paulo dizia: isso é nada. Essas coisas que estão acontecendo comigo
é nada. Aí se parasse até aqui, você ficava sem entender. Mas ele não para. E ele diz, comparando com a glória daquilo que há de vir. É por isso que Paulo não parava. É por isso que Paulo não desistia. É por isso que Paulo profetizava, eu sei em quem tenho crido. É por isso que Paulo dizia, ninguém me inquiete, eu trago as marcas de Cristo no meu corpo. É por isso que Paulo dizia, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O dia que nós passarmos a entender o amor eterno de Deus, nós vamos enfrentar as lutas de maneira diferente, nós vamos encarar os desafios de maneira diferente, nós vamos frequentar os cultos da igreja, todos eles, porque nós não estamos preparando para esta vida, nós estamos preparando para a vida que há de vir. Nós não vamos deixar de trabalhar, ser o melhor funcionário, o melhor patrão, aquilo que nós pudermos ser para a sociedade, nós seremos do melhor, mas nós não estamos preparando para essa vida, nós estamos preparando para a eternidade. E aí eu vou entender por que Tiago, no capítulo 1 da sua carta, ele vai dizer, bem-aventurado quem sofre as tribulações, as provações. Mas espera aí, a gente no meio de uma luta, a gente fica triste, ou não é? Sim ou não? Mas aí o Tiago nos... Irmãos, ler a Bíblia, estar com a Bíblia é bom demais. Você ama a Bíblia? Olha o que o Tiago diz, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. A tradução aqui é, tende grande gozo quando vocês entrarem em várias provas. Que Deus, ele vai falar aqui, que Deus não tenta ninguém, por isso que a tradução melhor é essa. E aí, peraí, grande alegria, quando eu entrar em provas, em lutas, como assim? Olha, eu quero que você entenda uma coisa, se Deus está pensando na sua eternidade, é melhor você pensar nela também, porque é assim que você vai entender os propósitos de cada coisa na sua história. Alguém entende? Alguém pode glorificar o nome do Senhor? Laramaço que Ele dá. Tudo valerá a pena se no final eu ouvir Ele falar, entra, bendito de meu Pai, entra, 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 bendito do meu Pai, para o gozo eterno. Rabanda, rabás. E Ele diz, tende grande gozo quando vocês entrarem em várias provas. Versículo 3, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Perfeitos e completos para quê? Para o céu. Porque o amor dele é eterno. O amor dele é você com ele na eternidade. Larabanto, rabassai. E toda vez que ele permite uma prova para mim, se eu estou nele, essa prova é para me podar, para eu produzir mais fruto e chegar lá. Porque o meu propósito é chegar no céu. Porque o propósito dele é me levar para o céu. Então nós estamos juntos nesta carreira proposta. Oh, da camaço, dai, receba a presença dele, receba o Espírito dele, receba a graça dele, receba a vida dele, receba a força dele, receba dele, em nome dele, Jesus Cristo. Aí anarraçou que mandarai, aragás. E aí ele diz, não ameis o mundo, é mandamento, nem as coisas que no mundo há. Aí eu faço uma pergunta nessa altura para nós: estamos amando esse mundo? Estamos amando as coisas que nele há? Como é que está o seu relacionamento com as séries
da Netflix. Como está a sua reação? Escute, como está a sua reação quando um irmão te ofende? Quando uma pessoa te ofende? Como está a reação quando você descobre que alguém falou mal de você? Deixa eu falar, nessa igreja aqui deve ter gente que fala mal dos outros, naquela ali também, naquela lá também, naquela empresa também, naquele negócio ali também, naquela sociedade, naquela faculdade, naquele lugar. Por que que as pessoas saem da igreja quando alguém fala mal, mas não saem da faculdade, não saem da escola, não saem da empresa, não saem das sociedades que vivem? É porque você não está pensando no céu, você está pensando no orgulho. Quem tem esse orgulho, esse egocentrismo, não tem Deus. Parece que você não gostou dessa parte. Como que está a sua relação com os pecados que o mundo oferece? Sua relação com a internet, os sites pornográficos, as coisas pornográficas. Como que está a sua relação com aqueles do mundo que te fazem propostas amorosas? Como está a sua relação com seu corpo que está nesse mundo? Como que você veste esse corpo? Qual o seu propósito nas roupas que você veste? Porque o amor eterno de Deus está olhando para a essência. E olhando a essência, Ele analisa a intenção de cada atitude. É por isso que Ele vai falar algo aqui importantíssimo para o nosso entendimento. Ele vai dizer assim, que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que no mundo há. Aí Ele vai falar assim, porque tudo o que há no mundo. Aí ele vai fechar essas coisas em 3 grupos. Concupiscência dos olhos, concupiscência primeiro da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Quem tem essas coisas não é, porque estas coisas elas não vêm do Pai. Não é do Pai, é do mundo. Mas espera aí, pastor, eu sou um ser volitivo, pensante, sábio, inteligente, eu sou até um filósofo. Ai, que bom, glória a Deus. E você é o quê? PhD, ChD, ThD, eu sou tri-HD, pastor. Nossa, bom demais também, que coisa boa. Eu sou uma pessoa que tenho vontade da carne, vontade dos olhos e tenho vontade também das coisas da vida. Isso é normal. Só que ele está relacionando com o quê? Com o mundo. Ele está falando, concupiscência é epitomia no grego, que quer dizer desejo, que pode ser tanto lado positivo ou negativo. Aqui no caso é negativo. É o desejo desenfreado, é o desejo que eu não devo ter, desejo na carne que eu não devo ter, desejo com os olhos que eu não devo ter, e o desejo para a relação das coisas da vida que eu não devo ter. Aquilo que o mundo quer que eu tenha, mas que Deus quer que eu tire. Aramandorokomai, Dashamai. O desejo na minha carne deve ser adorar e servir a Deus. O desejo, aleluia, dos meus olhos é ver a glória de Deus e o rosto dele naquele dia. A soberba da vida jamais deve estar junto de mim, porque o meu desejo é negar a mim mesmo para que ele viva e habite em mim. Então, é por isso que as perguntas foram feitas. Qual é a sua atitude? Aí primeiro é concupiscência da carne. Que você veste uma roupa com qual intenção? Essa é a questão. Vamos lá. Tem gente, irmãos, que não tem noção. Por exemplo, Adão e Eva, quando estavam no jardim e não tinham errado, a Bíblia diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Porque havia
pureza. Por isso que chamamos de inocência, a dispensação da inocência, puros. Mas quando o pecado chega, eles ficam com vergonha porque estavam nus. Mas não é a mesma situação, não é o mesmo Deus, a questão é a corrupção. A carne corrompeu. Aí que está o problema. Por isso que Deus, escute isso, é uma revelação do Espírito. É por isso que Deus não julga nós primeiro pela aparência, mas pelo interior. É por isso que Deus julga pela intenção do porquê que você está fazendo isso. Então tem gente que veste uma roupa que aparentemente pode ser até provocante, mas ela está inocente. Diante de Deus, aquilo não vai ser pecado, e se Deus quer que ela mude, daqui um pouco vai inspirar ela a mudar, porque Deus está cuidando dela para a salvação. Mas tem gente que veste com a intenção de provocar sensualidade. Aí é um pecado daqueles grandes. E Deus vai te julgar por isso. Porque quem desperta sensualidade está provocando muitas coisas ruins naqueles que são os olhos que vão querer essa sensualidade. Briga com mulher, com esposa, desejos indevidos, autoerotismo e um punhado de coisa. E aí vai ter uma continha para acertar naquele dia, porque a pessoa sabia a intenção, por que estava fazendo. Está gostando? Concupiscência, desejo desenfreado da carne, desejo sem controle, desejo que não agrada a Deus. E aí eu me lembro de 4:7, de Gênesis, quando Deus fala para Caim: cabe a você dominar o teu desejo, Caim, o pecado jaz à tua porta. Então, primeiro, o Caim tinha o desejo de matar Abel, mas tem muita gente que tem o desejo de confundir pessoas. E a morte de Abel é uma morte que derramou sangue pela mão de alguém, mas tem a morte de outros, que eles foram induzidos ao pecado e caíram. Abel foi salvo, não se esqueçam disso. Aí que está o maior pecado do que o pecado de Caim, porque Caim matou alguém salvo, e tem gente que está levando o salvo para pecar e cair. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Essas coisas que eu acabei de dizer, quem faz são pessoas que não conhecem Jesus ainda. Você conhece, eu conheço, nós conhecemos. Ramacho Kamai. Então, a concupiscência da carne. Eu gosto de jogar sinuca, pastor do céu. E eu sou bom de sinuca, pastor. Né? Eu faço o trevinho aqui, ó. Trevinho. Pastor, eu gosto de boliche. Põe os dedos lá naqueles buraquinhos, ó. E eu já tenho a manha, pastor. Chega aqui, eu ponho o pé aqui, ó. Olha para frente, no ruminho lá. Pastor, ele se deixar, eu fico o dia inteiro. Esse é o problema. Nós não temos domínio sobre jogos. E a carne vicia. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei ser dominado por nenhuma delas. Então, se aquilo vicia, é muito perigoso. Por quê? Porque, escute por gentileza, principalmente os que estão atrás, porque eu não terei tempo depois para orar, não terei tempo mais para ler a Bíblia, porque a minha ocupação é outra.
Está gostando? É igual jogar bola. Jogar bola não é pecado. Mas viciar em jogar bola é pecado. Tem gente que jogando bola se revela. Não é que sai do armário, é outra coisa. Se revela. Está jogando bola, aí alguém vem e faz um gol. Ele começa a ficar nervoso. Aí o demônio começa a chegar perto dele. Se levar mais um gol, aí o demônio já chega mais pertinho dele ainda. Se tiver perdendo de 4-0, ele fica possesso. Você conhece pessoas assim? Conhece? Quem conhece aqui? Quando você olha no espelho, você vê essa pessoa ou não? Sai quebrando canela dos outros. Sai, diabo, Satanás. Essa pessoa pode continuar jogando? Porque o mais importante não é jogar bola. O mais importante é chegar no céu. Entende ou não? Tem gente que devia quebrar a televisão. Por quê? Porque por causa da televisão não ora, não jejuma, não. A televisão é pecado? Não. Mas ela está tomando a pessoa de Deus? Aí que é o problema. Escute, irmãos, não estranhe. Tem gente que não vem na igreja por causa da novela. Agora eu te faço uma pergunta: novela salva? Edifica? Traz coisa pura para dentro de nós? E essa pessoa então é salva? Vocês estão falando. Eu não falei nada. Então, se essa televisão está te roubando de Deus, é um ídolo. Eu lembro da mensagem que Deus nos deu aqui em outra ocasião, os ídolos estranhos, deuses estranhos deste século, que é um ídolo. E o que é um ídolo? Algumas coisas revelam o que é um ídolo nesse tempo, que já não é mais algo feito de gesso, ainda que seja lá, mas nesse tempo Deus quer falar de outros ídolos. Tudo aquilo que me separa de Deus é um ídolo. Seu marido, ai pastor, com aquele marido eu não consigo servir Deus. Então ele é um ídolo. Então eu separo dele. Não, converte o seu coração. Parece que teve gente que não gostou. Tem gente que o filho é um ídolo. Se tocar no filho, briga com todo mundo. Aí o diabo vai estar toda hora invocando alguém para brigar com o filho. Tem gente que já saiu da igreja uma vez, duas vezes, das igrejas, uma vez, duas vezes, 3 vezes, por causa do filho. Vocês podem tocar em mim, mas no meu filho não toca não. Pronto. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque as coisas que no mundo há, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, é do mundo. Vocês estão entendendo ou não? Então não é primeiro se é pecado ou não fazer isso, é primeiro se isto está te afastando de Deus. Ó o silêncio. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. Irmãos, a Bíblia, olha aqui, sobre a carne, a Bíblia diz assim: se o seu olho te escandaliza, é melhor o quê? Que você arranque o seu olho, jogue ele fora, tendo cortado ele, e é melhor que você entre no céu faltando um olho do que com os 2 ir para o inferno. Jesus está falando para a gente fazer isso, uma cirurgia. Ele está ensinando para nós tomar decisões radicais. Não contra o nosso corpo, mas contra as nossas atitudes. Corta. Essa televisão está te desviando. Corta. Vende. Fica um tempo sem ela, mas volta para Jesus. Porque o arrebatamento pode ser hoje. Aí ele vai falar dos olhos. Concupiscência dos olhos.
o que a Bíblia fala a respeito dos olhos? Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será treva. Os olhos são a candeia, janela do corpo, da alma. Então ele está falando para nós que nós temos que aprender a usar isso aqui, ó. Tem gente que põe os olhos deles em coisas pornográficas. Escute bem o que eu vou te dizer. Tem lugares que já tem uma coisa maligna preparada. E quando a pessoa dispensa tempo e prende os olhos naquilo, um espírito sexual chamado pombagira. Existe pombagira macho, pombagira fêmea, tem um punhado de coisa e tem um punhado de linha de pombagira. Entra pelos olhos. Aí a pessoa não tem domínio mais contra o corpo. Se torna um dardo inflamado. É como você olhar cenas de pessoas de mesmo sexo, se beijando, se atracando. A carne é inflamada assistindo essas coisas, e os olhos trazem estas coisas para dentro. Será que alguém está entendendo? E aí a pessoa começa a pensar na possibilidade, e aí outro mal, porque se está pensando na possibilidade, é porque já está lá dentro. Será que Deus está falando conosco? O amor eterno está preocupado com a geração deste tempo. Não tem como herdar o céu em pecado. E aí tem duas coisas para que eu entenda, né? O mundo julga, se Deus vai me condenar porque eu estou em pecado, é porque Deus não me ama, porque o mundo não conhece Deus. Agora, se Deus está dizendo que é pecado, por causa disso mandou Jesus na cruz para me salvar, ninguém me ama como esse Deus maravilhoso me ama. Se eu não aceito a proposta, se eu não aceito o amor de Deus em Cristo Jesus, então o homem mau sou eu. A proposta está feita. Eu vos dou o Salvador, eu vos dou o perdão dos pecados no Salvador, o sangue do meu Filho purifica de todo pecado, Então, não empreste o seu corpo para o pecado, e não coloque os seus olhos no pecado. Você perde as forças, você perde Deus, você perde o domínio. E cada vez que o diabo faz você repetir pecados, mais ele vai dominando você. Esse discípulo do amor, ele vai falar no capítulo 3 da mesma carta, irmãos, no versículo 8, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, o discípulo do amor está dizendo que aquele que vive na prática do pecado não é de Deus, é do diabo. Então ele está me condenando? Não, ele está te alertando, venha para Jesus. Porque lá no capítulo 1, no versículo de número 7, da mesma carta, ele vai dizer, mas se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. No versículo 9, ele vai dizer, aleluia, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. É por isso que ele começa o capítulo 2 dizendo, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. A carta é uma ordem para nós, não pequem. Mas aí ele não termina o versículo aí, ele diz, e se alguém pecar? Por que ele diz, e se alguém? Porque crente não vive para pecar.
A questão, se alguém pecar, é porque a pessoa, ela não querendo pecar, vai cair no pecado. E ele diz assim: não peque, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Deus é bom. Diga: Deus é bom. Diga: Deus me ama. Então, cuidado com esse corpo, que Paulo chamou de miserável homem que sou. Quando fugirei do corpo dessa morte? Cuidado. Aleluia. Quando Paulo diz o corpo dessa morte, ele está lembrando, segundo alguns estudiosos, de uma sentença de um homem, quando ele matava uma pessoa, e ele era julgado. Então, agora condenado, ele era obrigado a carregar esse corpo do morto, ligado a ele, em estado de putrificação. O corpo dessa morte. Essa é a carne. A carne, ela está contra nós. A carne está contra nós. Por isso que quando a gente aceita Jesus de verdade, nova criatura nos tornamos. As coisas velhas se passaram, e tudo, aleluia, se fez novo. Eu sei que tem pessoas que tudo ainda não se fez novo, a obra não se completou, e você deve orar, chorar, buscar a Deus para que a obra se complete. Mas aquele que a obra se completou, ele não quer saber de pecado, odeia pecado. Ela não quer saber de pecado, odeia pecado. Ela não tem coragem de xingar, de viver na prática do erro, porque já conheceu o Salvador verdadeiro, Jesus Cristo. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e, irmão, soberba da vida, pelo amor de Deus. Vocês que trabalham em empresas que têm, como que fala quando você tem carreira, que pode, plano de carreira, muitas empresas, muita gente, por causa disso ou daquilo, faz tanta coisa, para conseguir aí sai pisando, faz das pessoas degraus, para que possa crescer. Tem essas coisas nas igrejas também. Por que fulano foi e eu não fui? Por causa disso. Como assim por causa disso? Porque se você estivesse pronto, você não falaria isso. Você glorificaria a Deus pela vida do seu irmão. E ainda diria: o dia que chegar a minha vez vai acontecer, porque Deus está no céu e eu quero que seja feita a vontade dele na minha vida. Gostou? Dê glória. Então, essa questão de querer coisas na vida mais que aquilo que é o meu vizinho. O Rafael comprou uma bicicleta de 12 marchas, eu quero uma de 20. Mas por quê? Você gosta da de 20? Você sabe trabalhar com ela? Você conhece? Não conheço não, mas ele tem uma de 12. Ué. A gente não fala isso, mas pensa. Esse é o problema. Aí a irmã vem no renovo, que Deus mandou, que é para ninguém comprar nada pensando em vir de vestido novo, é para vir com a alma nova, cheio do Espírito Santo, sem exagerar, é pensando em glória, em unção e poder. Aí no próximo renovo eu vou comprar um vestido de 1.200. Por que você vai comprar de 1.200? Porque a Trifena comprou um de 1.100. Ai, amor, você tem que comprar outra casa. Por quê? Porque o seu cunhado comprou. Você viu a casa que o seu cunhado comprou? Oh, infeliz. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, se o seu próximo conquistou alguma coisa, você tem que ficar feliz. Não olha para a grama do vizinho, não. Dê glória a Deus pela grama do vizinho. Pelo amor de Deus, nós temos uma mania de concorrer, de querer ser melhor, de querer estar melhor. Nossa, o próximo evangelista dessa consagração dessa igreja vai ser eu. Se não for eu, sai daqui. Pode sair já agora. Você não entendeu nada.
Porque evangelista não é ser elevado de cargo, é se tornar mais servo. Ou não? Nós não aprendemos com ele, que disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós não aprendemos com aquele que lavou os pés de Pedro, de João, de Tiago, de Bartolomeu e de Judas. Nós somos exaltados, a gente gosta. Sabe essas coisas que o pastor fala assim, quando você for faltar na igreja, avisa o pastor, principalmente obreiro e obreira. Essas coisas mostram se tem soberba em nós ou não. Porque o que custa falar que eu vou viajar? O que custa falar o que aconteceu? E a gente não percebe que Deus está trabalhando para destruir o velho homem, que se corrompe, que se escorrega nas coisas dessa, na lambança dessa vida. Você agora é nova criatura. Você não tem que ser melhor do que ninguém. Você tem que lutar para ter o melhor, para fazer o melhor, para ser a melhor pessoa para as pessoas, mas não tem que concorrer com ninguém. E se Deus te colocar sendo a pessoa de maior destaque do mundo, seja humilde, porque o maior homem de verdade, ele foi humilde e andou no meio de nós, e entrou nas casas humildes, e ajudou as pessoas humildes, e olhou nos olhos dos necessitados. Se você não é assim, você não é igreja dele. Se nós não somos assim, não somos igreja dele. Olha que tipo é o amor de Deus, e eu consigo ver isso no capítulo 8 de João. Aquela mulher pega em pleno ato de adultério, diz o texto. Flagrante adultério. E ela é colocada diante de Jesus através daqueles homens justiceiros, servos de Deus, com pedras nas mãos, e eles eram ávidos, prontos para obedecer o que a Bíblia mandava quando falava de matar o outro, prender o outro, tratar o outro. Mas eles eram péssimos, quando a Bíblia dizia: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Tem gente nas igrejas que é assim, a pedra está na mão, tem que excluir. Pastor, o senhor está frouxo demais, tem que mandar todo mundo embora. Agora eu sou dono da igreja, e você agora é o conselheiro da igreja. Irmão, eu penso demais naquele versículo: usarei de misericórdia com quem usa de misericórdia. Não vamos concordar com os erros, mas também não vamos jogar ninguém fora. Não vamos trabalhar restauração, recuperação. Aí eles estavam ali, ela foi pega em pleno ato de adultério, e a lei manda apedrejar até a morte. E tu, o que o senhor fala? Olha o amor de Deus no meio de nós. E começou a escrever na terra, tendo dito: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jeremias diz que Deus escreve na areia os nossos pecados. Quem sabe, ninguém sabe ali o que é que ele escreveu, mas ele começou a escrever: indiferença, falta de amor ao próximo. E foi escrevendo. Dos mais velhos ao mais moço, todos foram jogando as pedras fora. Ficou só Jesus e a adúltera. Aí o amor de Deus pergunta para a adúltera: cadê os teus acusadores? Senhor, eles foram embora, só ficou eu e o Senhor. Só ficou eu e quem tem todo o direito de me condenar.
eles não estão aqui? Não, nem eu te condeno. Eu vou parafrasear, porque eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Nós pregamos esses tempos atrás, no meu pior momento, o melhor momento da minha vida. Ela encontrou o Salvador, ela encontrou o amor de Deus, e eu vejo o amor de Deus nessa cena. Eu não quero te condenar, eu quero te libertar, eu quero te salvar. Vai, aleluia, eu quero te fazer livre, Adakamai. Eu quero te dar uma nova história, Gadashamai. Eu imagino aquela mulher dizendo: era para eu estar morta, nesses minutinhos agora, era para eu estar morta, mas Ele me libertou, Ele me salvou, Ele me deu vida, Ele me deu uma nova história. Se eu não morri, é porque Ele tem um propósito comigo. Viverei para a glória dEle. E aí eu vejo a outra parte do amor de Deus revelado aqui: não peques mais. Todos nós aqui estamos recebendo uma nova oportunidade. Nós não morremos, aleluia, na pandemia, nós não morremos da peste e da praga, nós estamos vivos, no pior momento da nossa geração, o Senhor nos poupou, o Senhor nos deu graça, estamos na casa de Deus. Isso quer dizer que ainda tem fé dentro de nós, temos uma nova história. No pior momento, o melhor momento, nós podemos nos levantar e seguir a vida. Mas eu tenho uma palavra de Deus para mim e para você: não peques mais. Aplauda o Senhor, dê glória ao nome dEle e diga: eu te amo, Jesus. E aqui está a revelação do amor eterno de Deus. Se aquela mulher morresse em pecado, não tinha salvação, mas o amor de Deus deu mais uma oportunidade, porque o amor dele está pensando na eternidade. Olha o que vai para a gente encerrar. Por que essas coisas? Porque o mundo passa e a sua concupiscência. Esse mundo vai passar, meu irmão. Se não passar agora, e eu sei que não vai, porque a ordem cronológica, escatológica, é primeiro arrebatamento da igreja. 3 anos e meio de falsa paz aqui, 3 anos e meio a igreja será julgada no céu, nos ares. Depois, segunda parte, 3 anos e meio da grande tribulação, onde os ais de Deus e a ira de Deus será derramada na terra. 3 anos e meio de bodas do Cordeiro, a igreja casada com Jesus. Terminou esses 7 anos, Jesus e a igreja vêm para reinar 1000 anos na terra. Depois disso, o final de todas as coisas e o juízo final. Então, queridos irmãos, escute, nós estamos vivendo nesta vida, a oportunidade é de salvação, e Jesus pode voltar hoje para qualquer um de nós. A morte pode ser a qualquer momento, é coisa certa em hora incerta. É necessário estarmos prontos para esse amor, é necessário estarmos prontos para essa eternidade, é necessário confessar o amor de Deus, que é Jesus Cristo, como único Senhor e Salvador das nossas vidas. Esse mundo passa, esse mundo vai passar, esse mundo pode passar para muitos hoje, que passarão para a eternidade. As coisas desse mundo também vão passar, tudo na vida passará, mas algo não passará: Deus e a sua glória futura, e aquele que faz a vontade de Deus. Só tem um jeito de nos guardar nesse amor: fazendo a vontade de Deus.
E a vontade de Deus está na palavra. Por isso eu quero encerrar lendo, ainda na mesma carta, o capítulo 2, 3 a seguir diz assim: e nisto sabemos que o conhecemos. Alguém poderá dizer que conhece a Deus para a salvação? Poderá. Mas quem é esta pessoa que poderá dizer que conhece Deus para a salvação? Se guardarmos os seus mandamentos. Você não deu glória. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. E ele conclui o versículo dizendo: nisto conhecemos que estamos nele. Meu Deus, enchei-vos de temor diante da palavra do Senhor. Vou repetir o versículo 5 da primeira carta, capítulo 2. Mas qualquer, isso é para mim e para você, qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. E aí o versículo 6 nos ajuda demais para concluir tudo isso. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Essa é a nossa missão. Andar como Jesus andou. É fácil? É fácil? Por quê? Por causa do egoísmo, do egocentrismo, das vaidades que esse mundo colocou dentro de nós. Por isso a palavra desta noite é: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque as coisas do mundo são concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Quem tem essas coisas não é do Pai, é do mundo. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanecerá eternamente. Deixa eu te dizer uma coisa: tem como ser imitador de Deus. Por quê, pastor? Porque Paulo foi. Mas Paulo era Paulo. Então vamos lá, quem era Paulo? Aquele que queria matar a igreja, aquele que perseguia a igreja, aquele que consentia na morte dos servos, aquele que pegou carta para ir para Damasco para fazer a coisa de horror contra a igreja. Esse é o Paulo. Você é melhor do que... Você fez coisa pior do que ele? Quanto você já matou? Você já perseguiu a igreja ao ponto de ir lá e destruir casas e... Não? Ah, então você pode ser fiel. Basta ter um encontro com Ele. Ramaramacho, que narabasha, daragai. Porque Paulo foi, eu posso ser. A Bíblia não revela super-homens. A Bíblia revela um Deus todo-poderoso que transforma homens, que liberta homens, que cura homens, que salva homens, que arranca a natureza perversa das pessoas, que pega o antigo homem, o velho homem, e subjuga ele debaixo dos pés do Espírito Santo e traz um homem novo que se renova dentro de nós. Fique sobre os pés. O amor eterno. Agora preste atenção numa coisa, meus queridos irmãos. Existem amores e amores.
Se a Bíblia está dizendo, não ameis o mundo, e nem as coisas que no mundo há, ela está dizendo de amores que nós não devemos ter. Não é porque é amor que Deus aprova. Escute aqui. Vocês estão gostando da palavra? Escute aqui. Há possibilidade de uma mulher casada dizer que está amando o marido da outra? Ah, sim, porque você já ouviu isso várias vezes. Ou não? Ah? Estou forçando a barra ou é verdade? E Deus está nisso? Tem gente que ama o dinheiro de tal maneira, e a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tem gente que ama o dinheiro de tal maneira que sai pisando nas pessoas e diz que é porque ele quer crescer. Então a vida é assim. Os fins justificam os meios. Oh, frase que o diabo inventou. Então o amor ao dinheiro, Deus aprova? Aprova. Deus aprova por exemplo, quantas vezes no Brasil descobrimos casos que o pai casou com a filha, ou juntou com a filha, e teve filho com a filha? Sim ou não? Diz que ama. Esse amor Deus aprova. Deixa eu falar uma coisa para nós, meus irmãos, preste atenção, por favor, chega de movimento, preste atenção. Deixa eu falar uma coisa para nós, meus irmãos. É muito difícil e será muito difícil viver essa vida, principalmente hoje, se você não tiver um encontro com Jesus. O que vai nos curar, e foi o que me curou, é quando a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus. O amor dele vem para nós. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo em nossos corações. E Paulo diz no capítulo 8 que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas para quem que é isso, pastor? Para quem realmente se rende a Jesus. Sabe o que aquela mulher adúltera fez? Eu tenho certeza, alguns estudiosos dizem que ela se transformou em missionária e tudo mais, tem as conjecturas. Mas eu tenho certeza que aquela mulher saiu para viver uma nova vida. E que ela nunca mais fez aquelas coisas, pois ela recebeu um trauma necessário. E ela encontrou com quem precisava encontrar. Por isso que Paulo, o matador, o perseguidor, agora é servo. Por isso que Moisés, que pegou um homem, eu sou o libertador, matou o egípcio, enterrou na areia, deixa comigo, se transformou no homem mais manso da face da terra. Eu tenho uma notícia para a igreja, para o internauta nesta noite. Jesus não mudou, Deus não mudou, Ele é imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, e Ele ainda é libertador, salvador, curador, transformador. Ele é o Deus Todo-Poderoso que nos torna novas criaturas. É necessário o encontro. E quando a gente encontra esse amor, ele nos constrange. Não tem lógica, não tem cabimento. Como é que ele vai amar o camarada que é a escória do lixo? Como é que ele foi te buscar lá? Eu estava no bar Brasileirinho, em Goiatuba, Rua Juruá, se não se me lembro, como é que é? Rua Juruá, onde que é aquela rua lá de Xingu, Iguaçu,
o seu Erli fazia um quibe, a gente ia para lá e enchia a cara. Aí Jesus passou uma arapuca pertinho de mim, uma cilada santa. Ele foi lá me buscar. Aleluia! Aleluia, ele foi lá me buscar. Ele foi buscar você, ele foi buscar você, ele foi buscar você, ele foi buscar você. O amor de Deus foi buscar você. Eita glória! E como se não bastasse, Ele nos lava, nos limpa, nos transforma e dá a honra de subir no altar da casa dEle. E como se não bastasse, Isaac, Ele vai nos dar a honra de entrar na nova Jerusalém do céu. Não despreze esse amor. Não despreze esta mão que está estendida. E deixa eu te falar. Entra, ingressa nesse amor hoje. Vai ter batalha. Mas vale a pena. E o meu inimigo, se eu olhar no espelho, eu vou ver ele. Se eu aceitar a palavra, tudo muda. Se eu aceitar Jesus, tudo muda. Se eu tentar a partir de hoje ser melhor para Deus, tudo muda. Então não deixe esse inimigo se levantar, não. Faça ele ser subjugado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus e pelo grande amor que Ele tem por nós. Ramandará Suganai. Nós vamos orar. Nós vamos orar. O amor de Deus é o amor eterno. E eu vejo, aleluia, interessante. Sabe quando aquelas coisas de Natal, que fica descendo aquelas luzinhas de Natal, assim, não é luz, aqueles, faz assim, estou vendo aqui descendo, como que de ouro, e eu pergunto para o Espírito Santo, o que é isso? Estou derramando do meu amor. Não precisa brigar, irmão, precisa perdoar. Não precisa vingar, irmão, precisa abençoar. Não precisa ir atrás, irmão, precisa orar. O amor de Deus está derramando aqui. Haverá perdão, haverá mudança, haverá bênção do céu. Para quem quer esse amor que está sendo derramado pelo Espírito Santo. Aleluia. Quando você conhece esse amor, o amor do seu pai fica mais visível para você. O amor da sua mãe. Alguém me deu um testemunho sobre o pai, dizendo: eu amo meu pai, apesar de quem ele foi, do que ele fez. Eu estive amargurado, eu estive com muitos sentimentos contra o meu pai, mas Jesus me curou. E eu amo meu pai. Aí sabe o que ela disse, a pessoa? Ela disse assim: eu sei o que o meu pai passou, e é por isso que ele não conseguiu amar do jeito que tinha que amar. Quando a gente conhece o amor de Deus, a gente justifica as pessoas, para defender elas, e não ter como odiar elas, e amargurar com elas. Eu vou orar. Você vai orar. Mas eu quero fazer uma pergunta antes da oração. Tem alguém que está afastado e quer reconciliar com o Senhor nesta noite? Quer entregar sua vida e confessar Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém? Se tem, levante a mão no seu lugar, onde você estiver, como sinal que você está entregando a sua vida para Jesus. Tem alguém que quer aceitar
o amor de Deus na pessoa de Jesus? Se tem, levanta a sua mão. Tem uma pessoa do sexo feminino que deveria reconciliar nessa noite. Mas é você que toma a decisão. Ali tem uma pessoa, glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Temos uma segunda pessoa para Jesus? Temos? É a melhor coisa que tem na vida, irmão. Não tem proposta melhor, não tem nada na vida melhor do que conhecer Jesus, entregar a vida para Jesus. Tem a segunda pessoa? Se tiver pela internet, coloca no Facebook com o vídeo aberto, por favor. Aleluia. Venha com ela aqui, Maristela, por favor. Ali mais uma pessoa. Vem aqui, meu filho. Aleluia. Rabaixou, recandará. Glória a Deus. Tem uma terceira pessoa para Jesus? Parece uma coisa assim, mas não é, mas a gente fica pensando. Jesus vem, morre na cruz, situação terrível que foi a morte de cruz. A Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E aí ele vem, faz tudo por nós, toma sobre si tudo que não presta de nós para nos salvar. É assunto aos céus. E agora ele nos usa para dizer se nós queremos o amor dele. Não dói? Não dói? Era para a humanidade sair correndo atrás de Jesus. Mas pelo contrário, ele vem atrás de nós. E oferece a salvação. Tem uma terceira pessoa? Eu sei que tem. Por isso que eu ainda estou insistindo. Pastor, se eu aceitar Jesus, eu tenho que mudar de vida e tal. Não. Entenda, aceitar Jesus é aceitar que Ele entre, que Ele seja seu Senhor e Salvador. E na medida da caminhada, transforme a sua vida. No caso da minha vida, numa noite só, Ele me libertou de tudo e me transformou. Mas a maioria das vezes é um processo. Como que é seu nome, meu filho? Adailton. A razão dele é porque muitas vezes ele está na igreja, mas está longe de Cristo. E ele está reconciliando. E você, minha filha, qual é o seu nome? É aceitando ou reconciliando? Reconciliando. Deus te abençoe. De coração, Deus te abençoe, minha filha. Glória a Deus. Terceira pessoa não quer vir? Eu vou pedir para o João orar com o Adailton, né? E eu quero pedir para a irmã Terezinha, mais a irmã aqui, Maristela, orar com a Lara. Ainda tem uma terceira pessoa, irmão. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Você disse que não acreditaria mais em Deus. Ele está te chamando. Ele está te chamando. Você disse que não acreditava mais nele. Pois Ele está te dando a oportunidade agora de ser salvo. Vem cá, Deus está te chamando. Oh, meu Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Porque não é do seu jeito, é do jeito de Deus, criatura. Deixa Deus te abençoar. As correntes estão por terra. Você é livre para voltar para Ele. Nós vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. Você vai colocar a mão no seu coração. Essa palavra falou com você? Falou mesmo.
Você pode revê-la no YouTube depois, mas vamos tomar decisões? Coloque a mão no seu coração. Aleluia, aleluia. Senhor, nós oramos. Primeiro, nossos irmãos estão orando com Adailton, que haja salvação, libertação, transformação, que ele seja revestido de graça e abastecido do teu Espírito, que nunca mais seja a mesma pessoa, reconciliando agora. Confirma seu nome escrito no livro da vida e a nova história. A Lara, Senhor, está reconciliando. Despedaçados sejam todos os julgos, impedimentos, barreiras, bloqueios, pensamentos contrários sejam eliminados. Haja graça e salvação, haja força, e que ela seja de tal maneira cheia da tua presença, que nunca mais seja a mesma pessoa. Que porta se abre, que ela sim continue fiel na tua graça. Senhor, eu oro pela igreja que põe a mão no coração. Eu expulso em nome de Jesus toda e qualquer ação contrária. Eu expulso em nome de Jesus todo e qualquer pecado, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vinda. Seja arrancado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, venha para nós a palavra do Senhor, a doutrina dos céus. Venha para nós os mandamentos do Senhor, os propósitos do Senhor. Espírito Santo, se apodera da minha vida, se apodera da vida do meu irmão, da minha irmã, do internauta. Se apodera agora, Espírito Santo. Enche de amor, enche de graça. Nos ajude, Senhor, nos ajude a andar como Ele andou, amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou, pregar como Ele pregou, ensinar como Ele ensinou. Ah, meu Deus, ensina-nos a ser manso e humilde como Ele foi. Nos ensina a andar como Ele andou. Derrama, Espírito Santo, derrama renovo, derrama avivamento. Agora levantem as mãos e receba o Espírito Santo. Levantem as mãos e receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo, te renovando, te avivando, te fortalecendo, te tornando um crente mais fiel, um cristão mais fiel, mais constante. Arabacataramandaraia. Receba avivamento, receba força, receba graça, receba o Espírito Santo, receba o Espírito de Deus. Arabacataramaya. Em nome de Jesus, se cumpra, meu Pai, sobre a vida de cada um. O Espírito do Senhor Deus se apoderará de ti, e tu serás transformado no novo homem. Se cumpra agora nesta mulher, se cumpra agora neste homem, se cumpra agora nesta pessoa que ora pela internet, nestas pessoas que clamam. Arablacassamdai. Salmo 95:10. Exulta minha força como a força de um boi selvagem. Derrama o teu óleo fresco sobre a minha cabeça. Receba a unção do Santo, receba a unção do Espírito Santo, receba a presença de Deus, receba a graça de Deus. Está repreendido o mal, o Senhor se apodera de ti. Receba a bênção, receba a unção do Espírito Santo, a unção do Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Arabaço, cabaradai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, dê glória, dê glória. Diga: eu tenho o amor de Deus. Diga: eu tenho o amor de Deus. Lara, bem-vinda, minha filha. Paz do Senhor Jesus. Bem-vinda daí. Deus te abençoe, viu? Paz do Senhor. Nossa família aumentou. Anota aqui os nomes. E o Elton aceitou Jesus pelo Facebook. Aleluia. Vale a pena ter as transmissões? Como Deus tem feito obras pelas transmissões. E eu louvo a Deus pela vida de todos os patrocinadores. Em especial está uma baixinha aqui, muito querida, que mais o Olavo sempre nos ajuda. E eu quero que Deus abençoe vocês com toda a sorte de bênção. Tanto que é importante as transmissões, nós estamos sempre aprimorando para chegar a mais vidas, não é? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E